eu acho que no fundo, este é o leitmotiv que você vai encontrar em toda a minha obra. É a questão do orgânico e do não orgânico, ou do geométrico e do gestual, ou seja, sempre um ato de liberdade, um ato de vida que está em contexto, se contrapondo a um parâmetro mais rígido, digamos assim. Eu participei da Bienal de 67, já com um trabalho que já tinha uma questão de resistência, que eram umas colagens que eu fazia sobre a ditadura e sobre a Guerra do Vietnã, que eram coisas que estavam muito evidentes na época. Por outro lado, eu começo a entender o meu trabalho, ele fica extremamente engajado politicamente. Talvez em função da minha formação política, né? A família toda vem ligada ao Partido Comunista. Há uma tendência muito forte de abrigar a liberdade como um tema importante na formação da cidadania brasileira. Na verdade, essa escultura aqui é uma escultura de parede e agora o que eu estou fazendo é montar a estrutura básica que é gerada por praticamente um desenho concretista, uma estrutura geométrica muito rígida, né? E que a partir de então eu começo a desenvolver a volumetria. Isso aqui é um protótipo de um múltiplo que depois foi feito e a ideia é que fosse uma forma geométrica e ao mesmo tempo com uma mancha orgânica e tinha uma programação de furos, como dá para se observar, que ela depois vai gerar umas linhas, né? Essa peça, ela concentra toda a ideia dessa questão do orgânico e do geométrico no meu trabalho. E, ao mesmo tempo, a ideia era que essa peça fosse feita em série para ser movimentada, para ser rodada no chão, né? Ela tem este movimento que me interessava visualmente. Ou seja, é um momento que, apesar de eu não falar politicamente da ditadura, eu estou falando da liberdade do homem e do que significava o homem com uma estrutura programada, né? A formação de arquiteto minha teve um significado. Me deu a possibilidade de entender o tridimensional como uma coisa mais ampla do ponto de vista espacial, né? Eu não vejo o tridimensional como um objeto em si. Eu vejo o tridimensional como um objeto num contexto paisagístico e urbano. Eu sou convidado a desenvolver uma peça para o metrô de São Paulo e eu desenvolvo o voo de Xangô. O voo de Xangô era uma grande esfera com dois prismas como se fossem asas, né? Ela tem mais ou menos 25 metros de distância uma da outra. É uma peça feita com uma tecnologia muito avançada. A esfera, eu acabo utilizando uma máquina que faz o empuxamento da placa de uma forma computadorizada que dava para você encaixar depois e formar uma esfera perfeita. Lá nós temos uma esfera de aproximadamente 5 metros de diâmetro, onde você não vê um ponto de solda, nada, como se fosse maciça.
um interlocutor muito legal comigo, que era o meu pai. E o meu pai discutia que eu fazia esses objetos e eu chamava eles de escultura. E meu pai discutia comigo e falava, isso não é escultura. Escultura é aquilo que se esculpe. E você não está esculpindo, você está fazendo objeto. E era mesmo, era isso. A ideia era objeto. E eu acho que era essa somatória de técnicas, de materiais, e que, de uma certa forma, está hoje na minha obra atual. Porque a minha obra atual, ela não é uma obra que se fixa numa tecnologia ou num suporte. Eu tento, sempre que possível, por vontade, por gosto, né? E por, a palavra certa para mim é tesão, né? É procurar coisas novas, procurar elementos, suportes novos, né? Que possam agregar na minha poética e na minha linguagem. Eu acho que meu trabalho tem uma certa originalidade brasileira, né? Eu prefiro desenhar na própria chapa, que é a mãe, né, do relevo. Na realidade, quando eu faço esses espaços, essas formas são vazadas, eu boto assim, sai. Porque na execução da obra, se sabe que vai sair, vai aparecer um branco, e é aquele branco, esse branco que vai projetar a sombra na parede, esses brancos. Esses relevos brancos, eles propiciam exatamente essa ideia de luz, de sombra de luz, e sobretudo de um terceiro espaço, que é exatamente a parede, né? Quer dizer, a parede, ela serve como um anteparo da própria obra, mas também ela interfere na hora que a sombra bate na parede, e faz uma terceira dimensão aí. Como eu não faço um desenho no papel, não faço um croquis, o croquis para mim é uma prova madeira. Entendeu? Minha referência com a África foi muito interessante porque em 76, quando houve o Festival Internacional de Arte Negra na Nigéria, eu encontrei alguns escultores praticando uma escultura geométrica. E uma escultura geométrica muito colorida. Mas também aquelas esculturas me inspiraram. De vez em quando eu volto a uma escultura multicolorida, muito embora elas não acontece sempre, né? No caso dessas esculturas coloridas, eu fiz um pouco como um contraponto mesmo de uma relação com a obra africana, com essa ideia totêmica que a arte africana tem. Essa ideia do espaço urbano, da arquitetura e daquele trabalho com os arquitetos me possibilitou a minha ida para os grandes formatos, para uma certa monumentalidade que a gravura sempre, a gravura é muito mais intimista, né? Então,
A gravura, esses relevos, essa participação na arquitetura, me deu essa possibilidade de, inclusive, evoluir para o metal. Então eu fiz algumas esculturas monumentais em Salvador e aqui em São Paulo também. O que me perturba um pouco é essa minha ideia de participação coletiva, né? Essa coisa de museu, de curadoria. Eu fui abandonando um pouco o meu trabalho em detrimento a essa ideia minha de inserir os artistas negros no espaço e da memória negra, né? Então, acho que o trabalho, a minha escultura, tem uma profunda ligação com o Brasil. Eu acho que seguramente vão fazer justiça quando eu não estiver mais aqui, possivelmente, né? Vai estar muito mais, digamos, livre do artista, do que abandona a obra para trabalhar numa outra obra, né? Então, acho que é um pouco por aí. Fazer escultura, para mim, é um vício permanente, delicioso. Eu estou permanentemente pensando em forma. É muito engraçado que eu ando na calçada, vejo uma ruptura no chão, me sugere um trabalho, um painel. O artista tem que pôr a mão na massa, trabalhar. O escultor tem que lixar, cortar, serrar. Meu trabalho foi feito com unidade desde o primeiro trabalho feito em 51 ou 53. Tem uma unidade com o trabalho de hoje, 2017. Vou montar um trabalho, vou esculpir um negócio que precisa de uma certa proteção, porque é muito agressiva. Tenho uma problemática pessoal, como eu não terceirizo nada, eu construo meu trabalho, aparece uma ruptura desse trabalho, eu valorizo, se acho que tem que valorizar, faço, como às vezes não gosto, corto, elimino. Então eu tenho uma coisa que eu acho importante que todo artista, eu tenho a mesma dúvida, a mesma inquietação, o mesmo medo de fazer um trabalho que eu faço depois de há 60 anos, hoje, como eu fazia 60 anos atrás. Assemblagem é um termo francês que diz reunião de peças. Essa assemblagem é feita da seguinte maneira, vocês olhando os detalhes, eu pego no ferro velho as peças mais enferrujadas, estragadas possíveis de imaginar, pego diversas peças, depois eu recorto e depois faço a assemblagem, que é criar uma composição com aquelas peças. Então você chegando perto aqui, você vê a dimensão das peças, era um trilho de trem velho que eu cortei. Então eu corto todas as peças, uma por uma, e depois crio essa composição que deve ser como toda a escultura é sempre vista no rondo e bosto, todos os lados. Então, por exemplo, a escultura aqui tem que ser vista também atrás. Todos os grandes arquitetos, eu tenho obra para ter no seu escritório, integrando meu trabalho ao espaço arquitetônico, que eu acho que é importantíssimo e fundamental. Então foi uma maneira de eu sobreviver e uma maneira de me entregar numa coisa muito importante, que é a arquitetura brasileira, que é fantástica. Eu depois passei a dar aula na Faculdade de Arquitetura Mackenzie, dei 33 anos de aula lá, integrado ao espaço arquitetônico e explicando sempre aos meus alunos arquitetos que o arquiteto é
Um artista estudou um pouquinho de matemática, isso dá muito estrago. Eu, há 40 anos atrás, fiz na FAAP, no jardim da FAAP, uma escultura, que era uma coluna. Você, depois de muitos anos, pega uma ideia que você teve há anos atrás e revive essa ideia. Agora estou na fase de fazer colunas, que estou empolgado fazendo colunas. As colunas todas são recentes, todos têm 6 ou no máximo 1 ano. Então aqui é uma coluna que é bipartida, daí o que é? Você vai amadurecendo, eu quis pôr cor, porque cor é muito importante, com muito cuidado para não cair no decorativo. Mas como o meu trabalho é muito forte e agressivo, é difícil cair. E daqui cair para cor integral. Então você vê aqui as 3 fases, aquela só aço inox com um pouco de cor, e aqui praticamente cor, predominando a cor nessa coluna. Sou o único artista brasileiro, vivo ou morto, que expôs em 8 bienais e ganhou 3 prêmios. Mas com muita autenticidade, com muita tranquilidade, sem atitude, sem gesto, porque eu sou a favor do seguinte: o artista é um operário, tem uma função social ou não, normal, não é nem um gênio, não há atitude, nem nada. A genialidade dele tem que ser trabalhando. E eu faço isso há muitos anos, trabalho incessantemente até hoje. Eu tenho um ajudante para fazer trabalho de 5, 6 metros, 10 metros. Admito tudo, todas tendências de novas pesquisas, desde que seja bom, resista à qualidade. Então eu me bato por uma coisa muito simples: trajetória, percurso, qualidade.